Retratar a história dos veleiros tradicionais de Cabo Verde foi o propósito de uma exposição de pequenas miniaturas construídas com precisão e pormenorizadamente por um diplomata cabo-verdiano aposentado. Jorge Soares, 67 anos, é o armador de brincadeira que, com uma história ligada ao mar, como afinal a de todos os cabo-verdianos, resolveu resgatar a memória de uma tradição que até não é de há muito. Aliás, o scooter, os faluchos, os palhabotes, as escunas, os patachos e os lugres velejaram em pleno nos mares cabo-verdianos ao longo de quase todo o século XX. Destinados sobretudo ao transporte interilhas no arquipélago, os veleiros começaram a desaparecer aos poucos devido ao advento, relativamente recente em Cabo Verde, do barco a motor e da aviação, pondo-se termo a uma das tradições mais antigas da história naval do país. Eu chamei esta exposição a Veleiros de Cabo Verde, a sua história, a nossa história. Porque durante muito tempo, desde que Cabo Verde foi achado, que na nossa vida é o mar. Bom, era o dia a dia. Havia portos que praticamente todos os dias tinham movimento de passageiros, de carga. Havia portos que tinham mais movimento do que outros, mas todas as ilhas houve sempre transporte marítimo interilhas. Sem nunca ter pensado em os expor, Jorge Soares indicou que começou por curiosidade a construir um a um, dividindo-os em várias categorias. A navegação marítima cabo-verdiana dividi em diversos tipos de barcos, que eram veleiros. Por exemplo, havia o scooter, que eram os mais pequenos, os faluchos, barcos só de uma vela, com vela latina, etc. Havia os iates, que eram pequenos também. Havia os palhabotes, já barcos com duas velas. Havia as escunas, que eram barcos também com duas velas, mas com um calado maior. Os patachos e os lugres. São os tipos de barcos que houve na navegação marítima cabo-verdiana. No imaginário cabo-verdiano, ainda há nomes de embarcações bem presentes entre os mais idosos. Houve alguns barcos que foram comprados novos, como o Madalã, que foi um patacho muito luxuoso, que ficou na história de Cabo Verde, era um barco grande, e o Senhor das Areias, que era um lugre, mas esse era do Estado, tinha pouca velocidade. Às tantas, o Estado não suportou os custos desse barco, teve que se desfazer dele. Por fim, há uma particularidade. Há muitas mornas, pelo menos eu conheço 4 ou 5 mornas dedicadas a navios desses. Navios que fizeram ou porque se afundavam, ou por uma coisa ou por outra. Havia episódios que faziam mornas que hoje ainda existem. Depois da primeira exposição, e com novos dados entretanto recolhidos, Jorge Soares garantiu que o lobby não vai parar e que, da próxima vez, trará nomes de mais navios e de capitães que também fizeram a história do arquipélago.